O sol de Lisboa filtrava-se através das persianas entreabertas da pequena varanda, tingindo de ouro o quarto apertado onde Maria acordava ofegante, o coração martelando como o repique dos sinos da Sé de Lisboa em dia de festa. Seus lábios ainda formigavam com o fantasma de um beijo que nunca havia acontecido ou havia. Ana, sua melhor amiga desde os tempos de escola em Alfama, estava ali, deitada ao seu lado na cama estreita, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo que contrastava com a tempestade dentro de Maria. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou Maria para si mesma, os olhos fixos no teto rachado, decorado com um azulejo desbotado de São Jorge matando o dragão. Ela se lembrava vividamente do sonho, as mãos de Ana em sua cintura, o cheiro de sal marinho misturado ao perfume de lavanda das ruas de Alfama, e então o beijo, suave, urgente, como as ondas do Tejo lambendo as escadas de pedra. Mas agora, na luz crua da manhã, o pavor a invadia. E se Ana tivesse acordado? E se ela soubesse? Maria virou-se devagar, o colchão rangendo como um lamento de fado antigo. Ana dormia profundamente, os cílios longos projetando sombras delicadas sobre as bochechas, o cabelo negro espalhado como uma cortina de veludo sobre o travesseiro. Elas haviam passado a noite estudando anatomia para o exame de medicina na Universidade de Lisboa, rindo de diagramas grotescos e compartilhando garrafas de vinho verde fresco, como faziam desde adolescentes. Mas o vinho tinha soltado as amarras. Maria havia-se inclinado, só um pouco, para ajustar o livro, e seus lábios roçaram o ombro nu de Ana. Foi o suficiente para o sonho se infiltrar na realidade. Ou seria o contrário? Eu te amo, sussurrou Maria no escuro da mente, mas as palavras evaporaram como névoa sobre o rio. De repente, Ana se mexeu, os olhos se abrindo como pétalas de uma rosa ao amanhecer. Maria? Você está bem? Parecia que estava tendo um pesadelo. Sua voz era rouca, carregada do sotaque lisboeta que Maria adorava, aquele tom melódico, como o canto de uma fadista em uma tasca escondida. Maria engoliu em seco, forçando um sorriso. Só o exame. Pressão, sabe? Vamos, levante, ou vamos nos atrasar para a aula de cirurgia. Ana riu, esticando os braços com graça felina, e pulou da cama, vestindo uma blusa solta de linho que realçava sua silhueta esguia. Você e suas preocupações. Lembra da Nono? Ela dizia que o amor cura mais que qualquer bisturi. Nono era a avó de Ana, uma senhora de Alfama que contava histórias de amores perdidos ao som do fado, enquanto bordava rendas que contavam segredos de gerações. Elas saíram do apartamento alugado no bairro Alto, descendo as calçadas íngremes ladeadas por fachadas de azulejos azuis e brancos, onde o ar cheirava pastéis de nata frescos e jasmim selvagem. Lisboa acordava devagar, como uma amante preguiçosa, vendedores ambulantes gritando bolinhos quentinhos, tramos rangendo subindo a colina e o eco distante de um acordeão tocando aí, moraria. Maria e Ana caminhavam de braços dados, inseparáveis como as gêmeas de Castor e Pólux nos mitos que a avó de Ana tanto amava. Mas para Maria, cada toque era uma faísca, um lembrete do abismo que se abria em seu peito. Ela era estudante de medicina no 6º ano, sonhando em ser cirurgiã cardiovascular, curando corações partidos, irônico, pensou ela, quando o seu batia descompassado só por Ana. Na faculdade, o dia transcorreu em um borrão de aulas e dissecações, mas o sonho persistia, assombrando Maria como um fantasma de fado. Durante o almoço no refeitório, com vista para o aqueduto das águas livres, Ana inclinou-se sobre a mesa, partilhando um bocado de bacalhau à brás. Ai, você está estranha hoje. É o sonho de novo? Aquele com o dragão comendo seu estetoscópio? Maria corou, rindo forçado. Talvez. Ou talvez seja você roubando meu coração com essa cara de anjo caído. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, e por um instante, o mundo parou. Ana piscou, os olhos castanhos brilhando com algo indecifrável, diversão? Curiosidade? Dor? Cuidado, Maria. Corações partidos não se remendam com vinho verde. Ela piscou, mas havia uma sombra em sua voz, um eco de algo não dito. À tarde, enquanto caminhavam pelo Rocio, passando pela estátua do Dom Pedro IV que vigiava a praça como um guardião estoico, Ana parou abruptamente.
Seu telefone vibrou e o rosto dela empalideceu como as velas de um barco fantasma no Tejo. É nada. Um paciente da clínica da minha mãe. Ana trabalhava meio período na clínica familiar em Belém, ajudando imigrantes com consultas gratuitas, um legado da mãe, uma enfermeira que dedicara a vida aos pobres de Lisboa. Mas Maria notou o tremor nas mãos de Ana, o jeito como ela guardou o telefone como se queimasse. Ana, o que foi? Você parece que viu o diabo. Ana forçou um sorriso, mas era frágil como porcelana de vista alegre. Só o passado, Maria. Às vezes, ele volta como uma onda alta em Cascais. Mas eu nado, sempre nado. Naquela noite, de volta ao apartamento, o vinho verde fluiu novamente e as histórias se desfiavam como fios de um bordado antigo. Ana falou da avó Nono, que cantava fada em tascas escondidas, amores que terminavam em lágrimas salgadas como o mar da Nazaré. Maria ouvia, hipnotizada, o desejo crescendo como era nas paredes de Alfama. Quando Ana adormeceu no sofá, a cabeça no colo de Maria, ela não resistiu. Inclinou-se e roçou os lábios na testa dela, um beijo casto, mas carregado de anos de anseio. Eu te amo, sussurrou para a escuridão. Mas o passado de Ana, esse dragão adormecido, já rugia ao longe, e Maria, sem saber, havia acordado a besta. Os dias seguintes em Lisboa foram um turbilhão de rotina acadêmica e silêncios carregados, como o ar úmido antes de uma tempestade no Atlântico. Maria mergulhava nos livros de patologia, traçando veias e artérias em diagramas que pareciam mapas do seu próprio coração labiríntico, mas seus pensamentos sempre voltavam a Ana, ao beijo sonhado, ao roçar real, à sombra que pairava sobre os olhos dela desde aquela chamada misteriosa. Elas continuavam inseparáveis, cafés no Chiado, onde poetas como Fernando Pessoa outrora sonhavam, passeios pelo Jardim da Estrela, com suas alamedas de bucho sussurrando segredos, e noites de estudo regadas a chá de hortelã-pimenta, o aroma evocando as hortas de Sintra. Uma tarde chuvosa, enquanto o céu de Lisboa despejava catarro de nuvens cinzentas sobre os telhados de telha vermelha, Ana finalmente cedeu. Estavam na biblioteca da faculdade, cercadas por estantes de tomos empoeirados que cheiravam a incenso e história, quando ela largou o livro de farmacologia com um baque surdo. Maria, eu preciso te contar algo. Mas prometa que não vai me julgar. Seu tom era grave, como o prelúdio de um fado de Amália Rodrigues. Maria sentiu um frio na espinha, como se o vento do Cabo da Roca tivesse entrado pela janela. Nunca, Ana. Somos como irmãs, ou mais, se você soubesse. As palavras escaparam novamente, mas Ana não notou, perdida em seus demonios. É sobre o meu pai, começou Ana, a voz tremendo como folhas de oliveira no vento. Ele não era o herói que eu contava nas histórias da Nono. Ele era um homem das sombras. Político em Coimbra, nos anos 80, envolvido em esquemas durante a Revolução dos Cravos. Desapareceu quando eu tinha 10 anos, deixando a mamãe com dívidas e segredos. Recentemente, recebi uma carta dele, vivo, em Angola, pedindo perdão. Mas ele quer que eu vá até lá para consertar o que quebrou. Lágrimas brotaram, perolando nas bochechas como orvalho em pétalas de camélia. Maria estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos de Ana, sentindo o calor que tanto ansiava. E você vá? Isso é lealdade, Ana, mas e o seu coração? Ele te abandonou como um barco à deriva. Ana balançou a cabeça, os cabelos dançando como ondas negras. Lealdade à família é tudo na nossa cultura, Maria. Lembra das festas de São João em Porto? Fogos de artifício e sardinhas na brasa, mas por baixo, laços de sangue que não se desfazem. Minha mãe diz que perdoar é como o vinho do Porto, envelhece bem, cura feridas. Mas havia mais, Maria sentia, um abismo mais profundo, um segredo que Ana guardava como um relicário de prata escondido em um altar de igreja. Naquela noite, elas foram a uma tasca em Alfama, o berço das almas fadistas. O lugar era um labirinto de paredes caiadas, decoradas com guitarras portuguesas e fotos amareladas de cantoras de outrora. Uma mulher de meia-idade, com um jail negro e olhos que haviam visto oceanos de dor, subiu ao palco improvisado. Esta é para as amadas perdidas, anunciou, e começou estranha forma de vida, a voz rouca e quando como um lamento do Tejo.
Ana e Maria sentaram-se em uma mesa de madeira gasta, compartilhando uma travessa de cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas. O vinho tinto de Alentejo fluía, e com ele, confissões. Eu sonhei com você, admitiu Maria, o álcool dando coragem. Um beijo, Ana. Como nas histórias da Nono, mas real. Ana congelou, o garfo a meio caminho da boca. Seus olhos se encontraram e por um segundo o mundo se resumiu àquela mesa, o cheiro de alho e coentros, o som da viola, o pulsar de dois corações em uníssono. Eu também sonho, Maria, sussurrou Ana, a mão cobrindo a dela. Mas o meu é sombrio. Meu pai. Ele não só fugiu. Ele levou algo nosso, uma herança, papéis que provam corrupção. Se eu for, posso recuperá-los, limpar o nome da família. Mas e se for uma armadilha? E se eu perder tudo, inclusive você? O beijo que se seguiu foi inevitável, tímido como o primeiro raio de sol após a chuva, os lábios tocando em uma promessa sussurrada. Não era paixão carnal, mas uma conexão profunda, como raízes de sobreira entrelaçadas na terra alentejana. Elas se separaram, ofegantes, rindo nervosas. Isso muda tudo, disse Maria. Ou nada. Somos nós, Ana. Lisboa, o Tejo, o Fado, nada nos separa. Mas o passado não perdoa tão facilmente. Dias depois, enquanto Maria assistia a uma cirurgia simulada no Hospital de Santa Maria, seu telefone vibrou com uma mensagem de Ana. Ele está aqui. Em Lisboa. Encontre-me no Mirador da Senhora do Monte. O coração de Maria disparou como um cavalo selvagem nas planícies de Badajoz. Ela largou tudo e correu pelas ruas, o sol poente tingindo o céu de laranja e púrpura como um quadro de Paula Rego. Ao chegar, Ana estava encostada na mureta, o vento agitando seu vestido como asas de gaivota. Ao lado dela, um homem de meia idade, barba grisalha e olhos que ecoavam os de Ana, o pai, o fantasma encarnado. Esta é Maria, papai. Minha âncora. A voz de Ana era um fio de esperança. O homem estendeu a mão, mas seus olhos eram frios como o aço de uma navalha. Ouvi falar de você. A futura doutora que cura corações. Talvez possa curar o meu também. Maria apertou a mão, sentindo o peso de anos de mentiras. Eles conversaram sob o céu estrelado, o pai contando histórias de Angola, savanas douradas, ritmos de semba misturados ao fado em sua alma errante. Prometeu redenção, papéis assinados em um envelope amassado. Mas Maria viu o brilho calculista em seus olhos, o mesmo que Ana herdara, mas raramente usava. Naquela noite, de volta ao apartamento, Ana chorou nos braços de Maria, o beijo de antes se repetindo em toques suaves, promessas de futuro. Eu escolho você, murmurou Ana. Lealdade ao sangue, mas o coração é meu. Maria acreditou, abraçando-a como se o mundo fosse só elas duas, sob o manto protetor de Nossa Senhora de Fátima. Mas o envelope, escondido na gaveta, continha não só redenção, mas uma bomba-relógio, nomes de cúmplices, incluindo o tio de Maria, um advogado envolvido nos velhos esquemas. O passado não retornava sozinho, ele trazia traições em suas malas. O verão em Lisboa desabrochou como uma explosão de buganvílias nas varandas do Chiado, mas para Maria e Ana era um véu tênue sobre o abismo que se abria. Os beijos agora eram rotina secreta, um roçar de lábios no escuro do quarto, mãos entrelaçadas durante caminhadas pelo terreiro do Paço, onde o arco triunfal guardava memórias de impérios perdidos. Maria sentia-se viva, como se o Tejo tivesse enchido suas veias com sua água salobra. Ana, pela primeira vez, sorria sem sombras, planejando viagens a Sintra, onde palácios de contos de fadas ecoavam seus amores nascentes. Vamos à Quinta da Regaleira, sugeria Ana, e jogar moedas no poço iniciático, pedindo que nosso amor suba as escadas em espiral para o céu. Mas o pai de Ana, agora uma presença intermitente como nevoeiro matinal em Cascais, tecia sua teia. Ele se instalara em um hotel modesto no cais do Sodré, perto dos armazéns revitalizados que pulsavam com vida noturna, bares de gin tónico e galerias de arte que celebravam a alma portuguesa. Só por um mês, jurara ele a Ana, tempo para assinar os papéis e partir de novo.
Maria o tolerava por amor a Ana, convidando-o para jantares caseiros de cozida à portuguesa, onde conversas fluíam sobre Camões e os descobrimentos, mas sempre com um subtexto de desconfiança. Ele mudou, Maria, insistia Ana, servindo mais vinho. Uma noite, durante a festa dos Santos Populares, as ruas de Alfama explodiram em martelos de São João, fogueiras crepitando e sardinha grelhando no ar impregnado de alho e canela. Maria e Ana dançavam descalças nas pedras irregulares, saias rodopiando como bandeiras de revolução, o pai de Ana observando de uma varanda com um copo de aguardente na mão. Vocês duas são como as mouras de Alfama, gritou ele sobre música, belas e indomáveis. O riso de Ana era cristalino, mas Maria captou o olhar dele, possessivo, como um capitão reclamando seu navio. Mais tarde, sozinhas na multidão, Ana puxou Maria para um beco estreito, ladeado por lampiões de ferro forjado. Eu te amo, confessou, os lábios encontrando os dela em um beijo que sabia canela e promessas. Não o passado, não a lealdade, só você. O conflito irrompeu como uma onda traiçoeira na praia do Guincho. Maria, estudando para o exame final de medicina, recebeu uma visita inesperada. Seu tio, o advogado de família, um homem corpulento com bigode a Salazar e olhos que piscavam como códigos Morse. Eles se encontraram no café à brasileira, onde o busto de Pessoa vigiava as mesas de mármore. Maria, menina, ouvi boatos. O pai da tua amiga. Ele está cavando sepulturas antigas. Aqueles papéis que ele tem implicam em mim, em negócios dos anos 80. Se saírem a público, a família desaba como o aqueduto em terremoto. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés de cortiça. Tio, isso é chantagem? Ana não sabe. Ele riu amargo, acendendo um charuto que cheirava a tabaco de manhuça. Não chantagem, lealdade. Sangue é mais grosso que o Tejo. Fala com ela, ou eu falo, e conto tudo sobre o teu sonho com a moça. O dilema corroeu Maria como ácido em pergaminho antigo. Lealdade à família, aos almoços de domingo em Oeiras, com bacalhau e histórias de avós que costuravam o tecido da nação, ou ao coração, que batia por Ana como o ritmo de uma guitarra portuguesa? Ela confrontou Ana naquela noite, no mirador de Santa Catarina, onde o sol se punha sobre o Cristo Rei em Almada, sentinelas de concreto e fé. O teu pai. Ele tem algo contra o meu tio. Papéis que destroem vidas. Ana empalideceu, o vento salgado chicoteando seus cabelos. Eu sabia. Ele me contou, em segredo. Quer que eu escolha entregar os papéis ou perdê-lo para sempre. Lágrimas escorreram, misturando-se ao suor da angústia. Mas eu escolhi você, Maria. Queimei os papéis na lareira da Nono. A traição veio não do pai, mas de dentro. Dias depois, durante uma aula de ética médica, ironia cruel, Maria recebeu uma mensagem anônima, uma foto granulada de Ana e o pai em um café em Belém, o envelope trocado discretamente. Ela mente. Os papéis ainda existem. Salve sua família. O coração de Maria se partiu como uma ânfora de cerâmica de Bordal Pinheiro. Ela correu para o apartamento, encontrando Ana arrumando malas. Você me traiu, acusou, a voz quebrada como um violino desafinado. Ana virou-se, olhos vermelhos. Não. Eu ia contar. Ele me forçou, disse que se eu não ajudasse, contaria ao mundo sobre nós, sobre o nosso amor pecaminoso aos olhos da Igreja e da sociedade. O ar ficou espesso como fumaça de incenso em procissão de Corpus Christi. Elas gritaram, lágrimas e palavras voando como confetes em carnaval. Lealdade ao coração, gritou Maria. Eu escolho os dois, rebateu Ana, mas o dano estava feito. Maria saiu porta afora, correndo pelas ruas escuras do bairro Alto, onde bares de fado vazavam lamentos. Ela terminou na Sé, ajoelhando-se no confessionário frio, sussurrando pecados a um padre invisível. Eu amo uma mulher, padre. Mas o passado dela nos devora. O silêncio foi sua absolvição, mas o perdão demoraria.
O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas caindo das árvores do Parque Eduardo VII, mas para Maria era um sudário de melancolia que envolvia tudo. As aulas de medicina prosseguiam, dissecações de corações inertes que zombavam do seu vivo e sangrante, mas ela evitava Ana como se ela fosse uma praga bubonica de histórias medievais. Mensagens não respondidas acumulavam-se como pilhas de jornais velhos no Marquês de Pombal, olhares cruzados na faculdade eram flechas envenenadas, carregadas de dor e saudade. Porque você não luta? Questionava a voz interior de Maria, e quando como o grito de gaivotas sobre o Tejo. Mas o medo paralisava, medo da traição, do julgamento da família católica que rezava o terço toda noite, do escândalo que poderia manchar sua carreira como uma nódoa de vinho em linho branco. Ana, por sua vez, mergulhava no trabalho na clínica de Belém, curando os males dos outros para esquecer os seus. Imigrantes de Moçambique e Cabo Verde chegavam com histórias de travessias perigosas no mar e Ana os ouvia com a paciência de uma santa, distribuindo remédios e abraços. O amor é como a morna dos Cabo Verde, dizia ela a uma paciente idosa, doce e amargo, mas sempre canta. Mas à noite, sozinha no quarto da mãe, uma senhora devota que acendia velas a Nossa Senhora da Conceição, Ana chorava, o travesseiro encharcado como areia após a maré alta. Ela escrevia cartas para Maria, não enviadas, cheias de poesia improvisada. Teu beijo é o sol de Évora, aquecendo as pedras frias do meu peito. O pai de Ana, sentindo o terreno fértil da discórdia, aproximou-se como uma raposa nas vinhas do Douro. Ele convidou Maria para um café no Pastel de Belém, o ar doce de canela e massa folhada contrastando com a amargura da conversa. Ela é como eu, sabe? Teimosa, leal até a morte. Mas o sangue chama Maria. Entregue os papéis que eu tenho, provas contra seu tio, e eu sumo para sempre. Deixa-a livre. Seus olhos, idênticos aos de Ana, suplicavam, mas Maria via o cálculo por trás, como as engrenagens de um relógio antigo na Torre do Tombo. Você e o sei como isca, rebateu ela, a voz firme como granito de Sintra. Nosso amor não é barganha de mercado de peixe no doca do Jardim do Tabaco. Ela saiu, o coração em fúria, mas semeando dúvida. E se Ana soubesse? O CAO Trau explodiu durante a Romaria de Fátima, quando famílias inteiras peregrinaram a santuário, pés descalços em penitência. Maria, arrastada pela mãe devota, ajoelhou-se na capela das velas, o ar pesado de cera derretida e preces murmuradas. Ali, em meio ao fervor, recebeu uma chamada de Ana. Ele me sequestrou o coração, Maria. Está no Porto, no hotel onde nos encontramos. És de mim. Pânico invadiu como uma arritmia ventricular. Ela fugiu da procissão, pegando um trem noturno para o norte, o Douro desfilando pela janela como veias de vinho tinto. Chegando ao Porto, a cidade de granito e pontes imponentes, encontrou o hotel na Ribeira, com suas escadas íngremes ladeadas por bares de vinho do Porto. Ana estava no quarto, pálida como um fantasma de Garcia Lorca, o pai ao lado com um revólver antigo, relíquia de família, disse ele, mas letal como o destino. Escolha, Ana, rosnou ele. Os papéis ou eu acabo com tudo, inclusive com essa aberração que você chama de amor. Maria rompeu pela porta, o bisturi de treinamento escondido na bolsa como um talismã. Solta. Isso não é lealdade, é prisão. A cena congelou. O pai, com olhos de lobo, Ana, acorrentada por laços invisíveis, Maria, o coração exposto como em uma cirurgia aberta. A briga foi verbal primeiro, palavras afiadas como facas de cozinha em uma tourada. Você abandonou sua filha por poder, acusou Maria. E você, doutorinha, acha que sabe de corações? O meu sangrou por anos em exílio. Ana, tremendo, interveio. Papai, eu te perdoo, mas escolho o meu caminho. O amor de Maria é minha pátria agora. Num gesto impulsivo, ela rasgou o envelope, papéis voando como confetes de um carnaval trágico. O pai, derrotado, baixou a arma, lágrimas escorrendo como chuva no Douro. Então perca tudo, como eu perdi. Ele saiu, uma silhueta curvada nas escadas da Ribeira, desaparecendo na névoa portuense. Mas a traição final veio de onde menos se esperava. O tio de Maria, alertado por espiões, esperava na estação de trem de volta.
Você escolheu errado, sobrinha. Agora, o escândalo explode. Ele havia vazado a história para a imprensa local, filha de político corrupto em escândalo lésbico, manchetes sensacionalistas como pão quente em padaria de Alfama. Maria e Ana, exaustas no trem, viram as notificações, fotos delas beijando no miradouro, tiradas por um espião do pai. O escândalo irrompeu em Lisboa como um incêndio na Serra de Monsanto, devorando reputações com a voracidade de chamas secas. Jornais como o Diário de Notícias e o Correio da Manhã estampavam fotos borradas, títulos gritando amor proibido na elite médica, herdeira de escândalo e futura doutora em romance pecaminoso. A sociedade portuguesa, com sua mistura de catolicismo devoto e progresso relutante, fervia, tias rezando rosários extras, vizinhos sussurrando nas escadas de azulejos, colegas na faculdade lançando olhares como dardos envenenados. Maria, que sonhara em salvar vidas no Hospital de São João, agora via seu estágio ameaçado. Ética questionável, murmuravam os professores, e quando o julgamento de uma nação que ainda dançava o fado de amores escondidos. Ana, ferida mais fundo, trancou-se na casa da mãe em Belém, perto do mosteiro dos Jerónimos que guardava tumbas de reis e navegadores. Eu causei isso, soluçava ela ao telefone, a voz um fio frágil como renda de Viana do Castelo. Meu passado é uma maldição como a dos mouros expulsos de Alfama. Maria, do outro lado da linha, do apartamento vazio que agora ecoava como uma concha sem mar, respondia com lágrimas. Não, amor. É um mundo que é cego, como um touro enfurecido na arena de campo pequeno. Nós lutamos juntas. Mas o abismo entre elas crescia, alimentado por dúvidas e medos, lealdade à família de Maria, que exigia rompimento, o coração de Ana, sangrando por um pai que fugira novamente para Angola, deixando cinzas em vez de redenção. Elas se encontraram em segredo no convento de Mafra, um labirinto de pedra e bibliotecas infinitas, onde o som dos sinos parecia absolucionar pecados. Caminhando pelos jardins de laranjeiras, cujos frutos dourados caíam como bênçãos, Ana confessou o resto. Havia mais nos papéis. Não só corrupção, uma carta minha, de adolescente, confessando amor por uma prima. Meu pai usou isso para me chantagear, dizendo que era doença da alma. Maria parou, o sol filtrando através das folhas como luz em vitrais de igreja. Então por que não me disse? Confiança é o alicerce, Ana, como as fundações do castelo de São Jorge. Elas se abraçaram, o beijo que se seguiu carregado de sal das lágrimas, um bálsamo para feridas abertas. Eu temia perder você, murmurou Ana. Mas o medo é pior que qualquer traição. O conflito escalou quando a mãe de Maria, uma viúva devota de Orém que usava escapulário de lã, confrontou-a no quarto de infância, decorado com santinhos e fotos de comunhões. Isso é obra do diabo, filha. Amor entre mulheres? O padre diz que é contra a natureza, como os pecados de Sodoma. Maria, com o coração de uma cirurgiã, rebateu: Mãe, o amor é a natureza. Lembra da avó, que amou em silêncio após a morte do avô? Seu coração não era menos por isso. Lágrimas fluíram, mas a semente da compreensão foi plantada, devagar, como videiras no Douro. Enquanto isso, Ana enfrentava sua própria batalha. A clínica, alvo de boicotes por moral duvidosa, fechava portas. Imigrantes, no entanto, formavam fila em solidariedade, trazendo flores de hibisco de suas terras distantes. Você nos curou o corpo e a alma, diziam eles, e quando o humanismo português de solidariedade nos terremotos de 1755. Ana encontrou força nisso, como Amália encontrara no fado. O reencontro culminante aconteceu durante o Festival de Fado de Alfama, ruas iluminadas por lanternas de papel que dançavam como vagalumes. Maria subiu ao palco improvisado, não como médica, mas como alma exposta. Com voz trêmula, cantou com que voz de Amália, dedicando a Ana. Com que voz te direi o que sinto, se o mundo grita contra nós? A multidão, mistério de locais e turistas, silenciou e Ana, na primeira fila, subiu, os braços envolvendo Maria em um abraço público. Beijos trocados sob aplausos, como cravos na Revolução. Mas o pai de Ana, assistindo das sombras, enviou uma mensagem final. Eu traí você, filha. Os papéis verdadeiros estão com a imprensa amanhã. Adeus.
A bomba explodiu, corrupção reaberta, nomes de famílias lisboetas arrastados à lama. O tio de Maria foi preso, a mãe dela desmaiou em missa. Maria e Ana, no epicentro, escolheram fugir não para Angola, mas para o interior, Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos. Lealdade ao coração, juraram elas, mãos unidas como em um ritual pagão. Em Évora, a cidade branca como giz sob o sol alentejano, Maria e Ana encontraram refúgio em uma casa de campo herdada de Nono, paredes de cal e telhados de telha vermelha, cercada por vinhedos que se estendiam como tapetes de esmeralda até o horizonte. O ar cheirava a terra úmida após a chuva e a uvas maduras, um antídoto para o caos de Lisboa. Maria, suspensa da faculdade por controvérsia ética, dedicou-se a uma clínica rural, curando camponeses com mãos gentis, enquanto Ana plantava um jardim de ervas medicinais, lavanda para calmaria, alecrim para memória. E quando as tradições das curandeiras alentejanas que sussurravam feitiços contra o mal olhado. O passado, porém, era tenaz como raízes de oliveira centenária. Manchetes ainda chegavam pelo correio. O pai de Ana, extraditado de Angola, enfrentava julgamento em Lisboa, cuspindo veneno em entrevistas. Minha filha, corrompida por uma devassa. A família de Maria renegava, mas a mãe, em uma visita surpresa, trouxe não julgamento, mas um escapulário bordado à mão. Eu rezo por vocês, filhas. O amor, mesmo torto aos olhos dos homens, é reto aos de Deus. Lágrimas e abraços selaram uma trégua frágil, como o armistício após a batalha de Alcácer Quibir. Os meses se desenrolaram em um ritmo lento, como o cancão alentejano cantado em noites de luar. Elas acordavam com o canto do galo, preparavam um pequeno almoço de pão de milho com queijo de serpa e passeavam pelos campos, mãos dadas sem medo. Beijos ao entardecer, sob o céu cravejado de estrelas que pareciam olhos de antepassados aprovadores, Egas Muniz, o nobre que se submeteu por honra, mas aqui honra era amor. Maria sonhava não mais com beijos fantasmas, mas com futuros, uma clínica conjunta, viagens a Porto Santo para banhos de mar curativos, filhos adotivos de terras distantes, tecendo uma família em mosaico como a tapeçaria portuguesa. O CAO residual veio em uma carta do pai de Ana, de sua cela em Caxias. Eu menti sobre os papéis. Era tudo blefe para testá-la. Perdoe-me, como perdoei minha própria fraqueza. Ana leu em voz alta, voz quebrada, e juntas queimaram a carta na lareira de pedra, cinzas voando para o vento como liberação. Ele escolheu o arrependimento tarde, disse Maria, mas nós escolhemos o agora. A reconciliação com o mundo veio gradual. A faculdade de Maria reintegrou-a após petições de colegas, celebrando o amor humanista em um seminário sobre ética queer. Ana reabriu a clínica em Évora, agora um farol para almas marginalizadas, lésbicas de vilarejos remotos, imigrantes com corações partidos. Elas cantavam fado juntas nas feiras locais, vozes harmonizando dor e alegria, como Marisa e Ana Moura em dueto celestial. O final, humanista como o testamento de Gil Vicente, não era de conto de fadas perfeito, mas de resiliência portuguesa, aquela que reconstrói após terremotos, que transforma luta em canção. Anos depois, em uma mesa de azulejos em Alfama, com netas aos joelhos ouvindo histórias, Maria e Ana brindavam com vinho verde. Entre lealdade e coração, disse Ana, lábios roçando os dela, escolhemos ambos. O sol se punha no Tejo, dourado e eterno, e o fado, lá fora, sussurrava: viva o amor em todas as suas formas estranhas de vida.